Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Numa das últimas reuniões do Executivo, a Câmara Municipal decidiu atribuir a uma rua de São Pedro Sul o nome do município António Cardoso. Melhor, decidiu atribuir o nome desse município a uma rua. Porque não é indiferente escolher um nome para uma rua ou escolher uma rua para pôr o nome. Não discutindo o mérito da pertinência, sempre se dirá que não é frequente, ao contrário das condecorações e outros reconhecimentos pessoais, perpetuar numa rua o nome de um cidadão ainda em vida. Uma das raras exceções na história do município terá sido, porventura, o grande poeta sampedrense António Correia de Oliveira, primeiro português a ser nomeado para um prémio Nobel e que tão bem cantou o Rio Volga nos seus poemas eternos. De uma outra forma, José Viana cantava no fado do Zé Cacilheiro que todos moram numa rua a que chamam sempre sua. Faltou acrescentar que uns com razão, outros nem tanto. Só o pode dizer com verdade o homenageado que vive na rua à qual foi atribuído o seu próprio nome. O que lhe pode trazer complicações se, questionado por uma autoridade sobre o seu domicílio, for mal interpretado por responder «moro na minha rua». De qualquer modo, e tal como a sabedoria popular nos ensina em relação aos bois, há que chamar as ruas pelo nome, ou seja, por um nome. Há que as identificar, no mínimo atribuindo-lhe uma data histórica ou uma simples numeração. A denominação mais genuína de uma rua é aquela que nos remete para a memória popular, a que se legitima em 4 palavras. Sempre se chamou assim. E se sempre assim se chamou, há que respeitar a memória dos antepassados. Depois temos as novas ruas ou ruas novas às quais tem de ser dado nome. E são inúmeras as hipóteses. Da referência histórica à geográfica, passando pelas datas comemorativas, há um sem número de outros motivos. Por exemplo, o recurso ao nome de uma figura que se tenha destacado. Uma daquelas que, como dizia Camões, pela glória de seus feitos, se foi da lei da morte libertando. E por isso há que perpetuar a memória do seu nome. Esta opção é, no entanto, a mais delicada. Ou é fruto de um consenso social alargado, que se revela de forma pública e notória, ou não o sendo, não passará nunca de uma simples decisão administrativa que reflete apenas a vontade política do momento. O que, sendo legítimo, não será porventura justo. Justo seria, em vez de se atribuir a alguém o nome das ruas, batizar-se as ruas com o nome de alguém. Na velha tradição católica, uma espécie de apadrinhamento sem direito a falar ao alcance de todos os nomes. Ainda assim, não nos livramos de um pequeno senão. É que uma terra distinta não faz distinção entre os nomes. E se há mais nomes que ruas, como conseguir ruas suficientes para o nome de cada um? Com um pouco de imaginação, não será dificuldade que não se ultrapasse. Por que não atribuir um nome aos números de polícia de cada rua? Uma espécie de nome de polícia que não o nome de um polícia. Haveria números para todos os nomes e, assim sendo, nenhum município se poderia sentir injustiçado. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.